versículo 37 até o 43. Toda a igreja achou, diga amém. Eu leio, vocês acompanhem a leitura silenciosa, tá bom? Versículo 37 diz assim: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a igreja diga amém. Muito obrigado, podeis assentar. Meus irmãos, preciso da sua preciosíssima atenção para a gente concluir o assunto nessa terça-feira e não protelar para a próxima terça-feira, porque a gente precisa entrar no assunto da glória de Deus. Mas eu queria começar fazendo com vocês uma recapitulação do que tratamos há 2 semanas atrás, uma breve recapitulação, tratar com vocês também de um conselho pastoral com vocês desta noite, porque é um culto de ensino, um culto de doutrina, e julgo necessário, da parte de Deus, a gente poder compartilhar instruções, ensinos, avisos para a igreja do Senhor. E eu queria que você tivesse os seus ouvidos ungidos, abertos e dilatados para poder receber a mensagem de Deus, a instrução que eu gostaria, com a ajuda de Deus, poder compartilhar com vocês desta noite. Eu começo tratando do texto, ora lido, porque o texto, ele é profundamente importante para nós, a igreja do Senhor, entendermos o perigo que nos ronda de nós sermos contaminados, e é proposital a minha fala, contaminados com a glória dos homens. A gente é ser humano, mas esta glória humana, que a gente começou falando na semana passada, ela é nociva, ela é maléfica para nós, igreja do Senhor. Eu disse semana passada de que a gente fez um compromisso, e não com os homens, é claro, mas a gente fez um compromisso em viver para a glória de Deus. Nenhum de nós aqui tem compromisso em viver para a glória dos homens ou para nós mesmos. Então é muito perigoso que a gente viva. Eu quero ter cuidado aqui, eu vou medir as minhas palavras para poder tratar isso com vocês,
de que o nosso coração esteja manchado, o nosso coração esteja contaminado, o nosso coração esteja envenenado pela glória dos homens. Particularmente, é uma palavra pastoral, é uma palavra de reflexão, e eu acredito que eu estou falando para uma igreja inteligente, e isso é sem demagogia, uma igreja que sabe os valores do reino de Deus. Vocês têm instrução, nós somos envolvidos, uma igreja que preza pelo ensino, e uma vez que prezamos pelo ensino, a igreja do Senhor, ela tem o seu discernimento das coisas espirituais, por causa do conhecimento da palavra e da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu tenho sentido tamanha tristeza, e isso aqui também não é uma valorização de um pastor que está sendo dramático com vocês, mas eu tenho sentido temor e tremor com as coisas que presenciamos nesta última hora da igreja. Desde o sistema, desde as heresias que rondam a igreja do Senhor, como também os perigos que a gente vive dentro da nossa própria denominação. E aí eu me refiro com a glória dos homens que, de forma sorrateira, ela vai alcançando os seus espaços no meio do povo de Deus. Eu disse também semana passada de que a gente já foi mais humilde, se é que é esta expressão, mas eu diria para vocês que a gente já foi mais simples, a gente já teve mais simplicidade naquilo que vivíamos. Me parece que a gente vem sendo contagiado e a gente vem sendo dominado, e eu espero que isso não faça parte da igreja do Senhor, porque quando eu falo a gente, eu não estou me referindo aqui, eu estou dando uma visão ampla, eu estou dando uma visão geral, estou falando da igreja brasileira, e por que não dizer a igreja espalhada pelo mundo afora. O que se percebe é de que o princípio da vaidade, ele vem tomando conta do coração de muitos servos de Deus, de maneira que a gente percebe que há um profundo desejo, uma busca pela honra, uma busca pelo enaltecimento do homem. Há uma profunda busca no prazer do homem, na satisfação humana, aonde o que vale mais é o que eu sinto, o que eu devo viver de prazer dentro da casa de Deus ou dentro do reino de Deus. E isso é muito perigoso, porque de forma sorrateira vai se excluindo a glória de Deus e vai se tendo espaço para a glória dos homens. Percebam que no texto que a gente leu e que a gente começou falando na semana passada, a gente vai ver fatos aonde Jesus está curando, Jesus está fazendo milagres, sinais estão acontecendo, como no versículo 37 destaca de que Jesus, ele fez muitos sinais, a expressão é tantos sinais diante deles, mas não creram nele.
Porém, os versículos mais abaixo, a partir do versículo 42, a expressão é: contudo, até muito dos principais creram nele. Falei para vocês semana passada quem eram esses principais. Eram os principais líderes, os personagens principais de uma vida de ensinamento, de liderança, daqueles que deveriam estar bem envolvidos com a palavra de Deus, que deveriam ter discernimento. Esses principais, eles recebem a Jesus, creem em Jesus, é o que o texto diz no versículo 42, se puder deixar destacado no Data Show, para vocês irem olhando o que eu estou dizendo para vocês. Eles creram nele, porém o texto diz, mas eles não confessavam por causa dos fariseus. Bom, então aqui tem alguém que crê, mas não confessa, e esse não confessar tem uma explicação que o próprio versículo diz. Ele diz que eles não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos das sinagogas. Ou seja, estão dizendo que creem, mas eles não querem ser expulsos das sinagogas, porque uma vez que eles confessassem abertamente a Jesus, eles seriam expulsos das sinagogas. Eles não poderiam ficar nas sinagogas. E aí o versículo de número 43, ele é ao mesmo tempo bem instrutivo para nós, mas se vocês me permitirem falar assim, ele é muito triste, porque o versículo 43 mostra por que eles estão com medo dos fariseus, medo de serem expulsos, mas o versículo 43 explica a razão disso tudo, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente vai tratar em outros cultos de doutrina sobre o que é a glória de Deus, mas especificamente neste texto, tratando-se da glória de Deus, o que se percebe aqui do versículo de número 43, que a glória de Deus é a honra que Deus confere, a honra que Deus imparte a alguém, a honra que Deus compartilha com alguém. A pergunta seria, parece muito simples de responder, mas na prática, irmãos, a gente precisa ter discernimento para responder isso na prática, tá? Porque uma coisa é responder amém, outra coisa é responder na prática. A pergunta seria, o que é mais viável para a gente? Viver a glória dos homens, que é a honra dos homens, ou viver a glória de Deus, que é a honra que Deus confere para todos nós? Minha pergunta para vocês, queremos viver a glória de Deus, irmãos? A honra de Deus? Parece que está bem fraco, né? Vocês querem viver a honra de Deus, irmão? Deus honrando vocês? Não é muito mais maravilhoso viver sendo honrado por Deus do que ser honrado pelos homens? Verdade ou não, irmãos? Porém, o texto mostra que eles preferiram mais a honra dos homens do que a honra de Deus. Eles viveram mais em torno da honra dos homens, da glória dos homens,
do que da honra que Deus pode conferir a um homem. Se vocês olharem o texto que a gente está estudando na escola dominical, vocês vão ver o rei perguntando: de que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? É o rei Assuero perguntando: o que eu devo fazer a um homem de cuja honra o rei se agrada? Irmãos, se a gente observar aquele texto, eu não tenho tempo para entrar aqui para detalhar isso, mas o próprio rei, ouvindo o conselho do maldoso Amã, pensando até que era ele coloca a honraria devida, dizendo: olha, vestes reais para este homem, coloca ele sobre o cavalo do rei e proclame pela cidade: este é o homem de cuja honra o rei se agrada. Se o homem pode honrar o seu semelhante, imagine o que Deus não pode fazer para te honrar. O que Deus pode fazer, irmãos, para te elevar, para lhe abençoar, para fazer com que você seja honrado por Ele de uma maneira tal que você não precisa da mão do homem para lhe ajudar em nada, exclusivamente a mão de Deus lhe projetando, irmão, a mão de Deus lhe favorecendo. Eu queria que você assim levantasse a sua mão para o céu e você dissesse para Deus nesta noite que você quer tributar a Ele também a honra, a glória e o louvor ao nome do nosso Deus. Porque se você estiver aqui nesta noite esperando ser honrado por Deus, Deus está aqui para lhe dizer: eu sei como lhe honrar. Bendito seja o glorioso nome de Jesus Cristo. Então, busquemos ao Senhor, porque Deus é quem deve, irmãos, nos honrar, não o homem. E se me permita dizer, essa expressão, ela não é grosseira, porque a gente ouve um hino, que normalmente é cantado pelo Ministério de Música, que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Lembra que a gente canta isso? Jeff até depois pode até cantar aqui, mas diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fala que a glória dele é o mais importante neste hino para a gente. Especificamente este hino está certo, está correto. E eu encontrei uma pessoa que num diálogo, numa conversa, e eu cheguei exatamente no momento em que essa pessoa estava conversando sobre este hino. Ele dizia: olha que absurdo, quando diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Claro que eu preciso ser reconhecido. Irmãos, é só entender o contexto da letra. Nesse sentido, é claro que a gente não precisa ser reconhecido por ninguém. O que a gente precisa de verdade é o reconhecimento de Deus e reconhecimento do céu sobre a nossa vida. A gente não precisa estar pensando que os homens precisam estar nos reconhecendo, nos aplaudindo. A gente precisa se contentar com que Deus seja aquele que nos reconhece. Porque certamente, irmãos, a gente vai ter grande prazer em Deus quando a gente tiver ciência do ministério que nós temos, do trabalho que nós fazemos e do reconhecimento da parte de Deus. Triste é ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus. Triste é alguém que quer ser reconhecido pelos homens e não se importa por ser reconhecido por Deus. E que Deus então nos ajude, porque nós vivemos para a glória do nome dEle. Mas me permita tratar com vocês, eu não vou delongar, vou tratar aqui até 8h40 mais ou menos, porque tem um assunto para tratar com vocês. Mas eu disse para vocês também na semana passada que esta glória dos homens, ela é
uma sede pela honra, ela é uma busca desenfreada pelo poder, é a busca pela satisfação, pelo prazer, a busca pelo pódio, pela fama, pelo primeiro lugar. É alguém que coloca isto acima de tudo e coloca isto acima da glória de Deus. E é preciso que a gente compreenda um fato aqui, porque esta glória dos homens, ela é tão maléfica e ela é tão perigosa para a igreja do Senhor, porque isto, certa ocasião, chegou a querer dominar o coração dos discípulos. Os discípulos, eles estavam envolvidos com a vaidade, deixaram o Senhor em uma certa distância, porque o texto de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso de número 33, 34, a gente tem uma noção do desenrolar dessa história, porque Jesus está caminhando com eles, e os discípulos vão ficando atrás, e o mestre segue na frente sozinho. E quando eles seguem atrás, há uma discussão entre os discípulos. E sabe qual era a discussão dos discípulos? Quem era o maior no reino dos céus? Pedro dizendo para Tiago: quando chegar no céu, eu vou ter um galardão maior do que o seu, eu vou ter um destaque maior do que o seu, eu tenho um serviço muito mais importante do que o seu. Era uma discussão de quem seria o maior no reino dos céus. A vaidade, aquilo que domina o coração dos discípulos, é uma busca pelo pódio, pela honraria, pelo prazer, pela satisfação, de maneira que o Senhor, mesmo indo na frente, percebe que eles estão atrás, e quando eles chegam perto do mestre, Jesus pergunta: o que vocês vieram no caminho discutindo? Qual era o assunto de vocês? Por que vocês estavam discutindo? E o Senhor coloca uma criança perto deles e dá uma lição para ele. Falou: olha, qualquer um de vocês que quiserem ser o maior no reino dos céus, faça-se como esta criança. E aí o Senhor está ensinando que no reino de Deus, irmãos, não há espaço para disputa, para se perceber que há uma competição entre nós de quem é o maior, porque isto é a glória dos homens, isto é a vaidade dos homens. Ninguém deva pregar em cima de um púlpito pensando em ser melhor do que o outro, que seu desempenho foi melhor do que o outro, uma busca pela vaidade do reconhecimento pessoal. E aí a gente canta aqui um hino do nosso ministério de música aqui, o Jefté eu acho que vai cantar esse depois, né, Jefté? E que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, não eu aparecendo, irmãos. Quando a gente prega debaixo da unção de Deus, Jesus curando, Jesus batizando, que ele apareça e que eu diminua, que o nome dele seja glorificado e não o nosso nome. Porém, meus irmãos, eu estava na semana passada com vocês, tratando algumas coisas com vocês, dos problemas que a gente enfrenta na atualidade, e eu disse para vocês, aonde tem manifestado essa ambição pela glória dos homens dentro da nossa igreja? A minha pergunta para vocês é: está sendo perceptível no meio do povo de Deus que esta ambição pela glória dos homens, isso está acontecendo no nosso meio? Pergunta para vocês responderem bem alto para mim, sim ou não? Parece que ainda está baixo, parece que vocês talvez ou não perceberam, ou talvez não entenderam a minha pergunta. Vocês estão percebendo que há uma ambição
dentro, não estou falando dentro da igreja aqui não, tá, irmãos? Estou falando de forma geral, que há uma ambição que está claro diante dos nossos olhos, uma busca pela glória dos homens dentro de nossas igrejas, sim ou não? Pergunta é, isso, irmão Pedro? Tá vendo? Irmão Pedro está bem pentecostal mesmo, né? Maravilha. Mas eu disse para vocês aonde que ela tem se manifestado. E eu disse para vocês, nas imagens que nós observamos, e aí eu tratei para vocês essas imagens que estão desde visitas, tá? Desde coisas relacionadas até no monte, a internet produzindo essas imagens em torno da glória dos homens, da vaidade. Vai orar no monte, precisa fazer uma selfie, né? Precisa fazer um videozinho gravando que a gente está lá no monte orando. Disse para vocês da semana passada que eu vi uma postagem que isto é um trabalho para se mostrar a vaidade, aonde fizeram uma construção de uma ideia, como seria no tempo bíblico se houvesse a selfie. Aí fizeram lá uma selfie, Daniel na cova dos leões, os leões atrás e Daniel sorrindo aqui, ó, tirando uma foto aqui atrás, os leões olhando assim junto. Parece tudo muito lindo isso, né? Que coisa fantástica. Daniel na cova dos leões, o mar vermelho se abrindo e Moisés com o povo todinho atravessando. Isso estimula, irmãos, uma vaidade. Isso estimula uma afronta, irmãos, a uma exposição daquilo que deveria ser oculto a nós, porque o que faz a tua mão direita não saiba a tua esquerda. A gente não dá esmola para ser notado, porque isso seria uma tremenda grosseria da nossa parte. A igreja de hoje, ela precisa entender que o que a gente precisa fazer é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao Senhor, e o nosso Deus, que nos vê lá no secreto da oração, nos recompensará. E recompensará publicamente, irmãos, porque Deus sabe quando Ele quer fazer as coisas publicamente para a gente. Mas não deva partir da gente o interesse da promoção, o interesse aonde mostra a vaidade. Também disse para vocês na semana passada que o antídoto para combater a glória dos homens e esta vaidade é leitura bíblica, irmãos, é conhecimento da palavra. Olha lá os textos, irmãos, de Eclesiastes, que é para mostrar para a gente, porque diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas a gente está vendo a busca pela promoção, pelos holofotes, a gente está querendo ser notado, a gente está querendo ser visto. E eu não estou falando, irmãos, de um combate, aquilo que normalmente é benéfico se a igreja souber utilizar os meios de comunicação, a internet, o rádio, a televisão, tudo pode ser muito benéfico, desde que nós façamos para a glória do nome do Senhor. Mas o que se percebe que é o desejo dos homens fazerem para a sua própria glória. Então eu falei nas imagens, falei para vocês, na busca pelos primeiros lugares. A gente nunca viu tanta gente correndo para buscar o primeiro lugar, nunca viu gente correndo tanto para querer o destaque, para querer a posição. E o que é que Jesus ensinou? Jesus disse que quem quiser, irmãos, ser o primeiro, aprenda, irmãos, a ser o último. Aprenda, irmãos, a tratar as coisas com humildade, é isso que ele está dizendo.
A gente precisa entender o nosso posicionamento no reino de Deus e de humildade que a gente precisa ter, não só com Ele, mas com o nosso próprio semelhante. E eu queria tratar hoje 2 assuntos bem rápido com vocês. Bom, nas coisas que vem acontecendo desta ambição pela glória dos homens, que é perceptível dentro da igreja, eu queria tratar pelo menos mais 2 com vocês, e se eu não conseguir tratar 2, eu falo uma só e a gente encerra. Mas vocês observaram que esta glória dos homens, ela tem acontecido no âmbito da igreja, e a gente precisa reconhecer isso. Muitas vezes, irmãos, isso parte de cima do altar. Isso, infelizmente, está em cima dos nossos púlpitos. A vaidade da promoção, às vezes está na vida de muitos pastores, de muitos líderes. E eu não sei se eu falei isso aqui semana passada, mas percebam a vaidade dos pregadores, tá? Todo respeito aos pregadores, tá? Todos nós aqui somos pregadores do Evangelho, mas a vaidade dos pregadores, hoje, o bonito, é claro que isso tem até diminuído, mas o bonito era ser chamado pregador dos Gideões missionários da última hora. Era um glamour para o pregador. Já preguei nos Gideões missionários da última hora. Os pregadores, tomados pela vaidade humana e pela glória dos homens, eles iam lá nos Gideões e faziam uma selfie assim, ó. Aqui o celular, aí o povo, e ele pregando. Durante a pregação ele ainda para fazer uma selfie com o povo lá, porque tem um número gigantesco, mas ele botar lá nos seus stories, para ele colocar lá nas redes sociais dele, isso vai dar agenda para ele, isso vai fazer ele ser notado. Irmãos, a gente não é promovido por homens e nem por nossas próprias estratégias. Se a honra não vier da parte de Deus, irmão, isso tudo é nada, isso tudo é besteira, irmãos. Mas aí o que a gente percebe? Não bastou a selfie dos pregadores, aí se envolveram com a roupa dos pregadores. Nunca vi tanta roupa, irmãos, inusitada e estranha dos pregadores. Aí a gente percebe o sujeito com paletó vermelho, calça amarela, paletó verde, calça branca, e aí vai uma série de... e ainda coloca o tênis, ainda vai para o tênis. E aí os pregadores, eles parecem mais que querem chamar a atenção do povo para serem notados, para serem vistos. E posicionamento de obreiro, irmãos, é posicionamento de modéstia. Posicionamento de obreiro não é de glamour. Me permita aqui a expressão, é um culto de doutrina, um culto de ensino. O que me parece de muitos pregadores, que parece que eles querem ser galãs de novela, ou um galã evangélico, querem chamar a atenção do povo por aquilo que eles vestem, pela fama que eles têm nas redes sociais. E aí o pregador, começamos a ver isso alguns anos atrás, era bonito para muita gente ver, o pregador impostava a sua voz. Eu disse isso aqui semana passada, retrasada também para vocês. Ele dizia: meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu venho da viagem pelos 5 continentes, eu preguei na Ásia, na Europa, e eu estou profundamente invadido pela glória de Deus nesta noite, porque aí vai mudando a voz. Irmãos, uma vaidade que vai tomando conta do coração desses pregadores. Aí nós queremos conectar o mundo conosco, levando o evangelho, porque evangelho, irmãos, é para os simples, para os humildes. Tem lugar para os ricos? Tem.
Tem lugar para as pessoas que têm poder aquisitivo? Tem. Mas o evangelho, em especial, ele foi dado aos pobres. Os pobres recebem o evangelho com muito mais prazer. Agora imagina a gente num posicionamento da nossa vaidade, aonde a gente parece que está falando para os grandes, parece que a gente está enaltecendo apenas o que fazemos e o que somos, e vamos colocando a glória de Deus de lado. Parece que o que vai acontecendo no nosso meio, e aqui eu trago um assunto para vocês, irmãos, que lá no começo eu vinha falando as coisas com a minha sogra, falando de problemas de igreja, de assuntos diversos, e minha sogra de vez em quando falava assim: eu tenho medo, porque parece que com o passar do tempo, os nossos cultos vão ficar sendo festinha, encontro social. O que muda as pessoas aqui, irmãos, é a glória de Deus, é o poder da palavra. O que faz a diferença, irmãos, é o poder do Espírito Santo operando no nosso meio. Aí a gente nunca teve tanto, irmãos, estou falando aqui como pastor, a gente nunca teve tanto culto do pastor, da esposa do pastor, da família do pastor, do parente do pastor, disso e daquilo outro. É tanta homenagem para homem, é tanta homenagem, e a glória de Deus vem se retirando do nosso meio, porque nós estamos muito mais preocupados e muito mais propensos à glória dos homens, irmãos, porque bonito é fazer o que os homens gostam, bonito é ter destaque para os homens, e a gente vai esquecendo de que a gente deveria honrar a Deus sobre todas as coisas. Sou pastor, irmãos, e reconheço que eu tenho carinho de vocês. Não estou dizendo para que as pessoas não reconheçam o trabalho pastoral. Eu seria ignorante para dizer isso para vocês se pensasse assim. Agora, a gente precisa achar o nosso lugar, irmãos. A gente precisa entender o que a gente pode fazer no que diz respeito ao carinho e à consideração, desde que a gente não tome o lugar da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus estiver sempre nesta casa, em cima deste altar, Jesus continuará curando, batizando com o Espírito Santo e fazendo milagres no nosso meio. Mas a gente tem percebido, irmãos, que há uma busca desenfreada, e isso vem acontecendo em cima dos nossos púlpitos. Nunca a gente presenciou tanta gente querendo posar para foto. É foto, é foto. Vamos posar para foto. A festa, vamos posar para foto. O pregador, vamos sair na foto. E aí, olha a roupa, olha o tênis dele, olha o que éramos e olha o que nós somos, irmãos. Eu encerro aqui e eu vou dizer, irmãos, eu tenho uma sensação de que a gente era, irmãos, mais discreto. Eu tenho a sensação de que a gente era mais humilde. Eu tenho a sensação de que a gente era mais simples. E eu nada me refiro aqui, irmãos, no que diz respeito ao templo. A gente pode ter bons templos, a gente pode ter boa acomodação, a gente pode ter, irmãos, aqui o que a gente puder obter, que seja o que a gente obter aqui, obtenhamos para a glória do nome do Senhor, irmãos. Tudo que fizermos, façamos para a glória do nome do Senhor. Eu encerro dizendo isso aqui para vocês, irmãos. A gente tem presenciado que esta mudança, ela vai acontecendo na substituição daquilo que é o sagrado para aquilo que é comum. A gente vem desprezando o que é sagrado, o que é mais importante. Irmãos, todos os nossos cultos, a gente precisa ter a graça de Deus entre nós. Você passou um dia de trabalho, você não veio aqui para ver o pastor, você não veio aqui, irmãos, para ouvir história,
Você não veio aqui para passar um tempo para massagear o seu ego, ou como se você não tivesse lugar nenhum para você ir. Você está aqui porque você precisa de uma palavra da parte de Deus, você precisa de ajuda de Deus. Aqui é um lugar, irmãos, aonde alivia as suas dores, aonde cura as suas enfermidades, seja ela física ou seja na alma, e o que muda isso tudo é a glória de Deus no nosso meio, irmãos. O dia que a gente vir para a igreja, irmãos, e a gente pensar só na satisfação do bel prazer, de que a gente quer aparecer, de que é o nosso trabalho, de que é aquilo que vamos fazer, tudo isso, irmãos, vai ser queimado no tribunal de Cristo. Essas obras de nada são, irmão. Você quer vir aqui, quer dar o seu serviço, quer trabalhar, faça para a glória do nome do Senhor. Não busque a sua satisfação pessoal, pense no coletivo. Pense em fazer aquilo que Deus agrada, para a edificação da igreja e o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. Encerro, irmãos, dizendo para vocês: nunca vivemos um período de tanta vaidade. Nunca, irmãos. Nunca presenciamos um período de tamanha vaidade em nossas igrejas. Vai subir no púlpito, irmãos, se apresente da melhor maneira que você puder, com dignidade, bem preparado. Vai cantar, cante para a glória do nome do Senhor, cante com o seu coração, com a alma incandescente. Vai pregar, vai trabalhar, vai pastorear, vai presidir, vai fazer o serviço, faça para a glória do nome do Senhor. Tomemos muito cuidado, irmãos. Eu tenho visto gente correndo, e aí lá na frente isso vai dar problema. Pessoas vão ficar decepcionadas, pessoas vão ficar frustradas, pessoas vão perder a sua perspectiva da vida de fé, porque muita gente andou fazendo para homens e andou fazendo para a satisfação pessoal e para a glória do próprio nome dele. Façamos, irmãos, para a glória de Deus. Jefté, por favor, vem cantar o Senhor. Enquanto o Jefté canta, em seguida, o pastor Fernando vai dar uma fala com vocês, acerca do que nós falamos aqui há 2 semanas atrás. Ele dá uma explicação aqui para vocês, e aí em seguida eu também falo com vocês. Por isso que eu estou terminando mais cedo, irmãos. Queremos viver para a glória de Deus, irmão? Glória a Deus. Jefté.